Salve, salve, professorada das escolas de educação infantil deste nosso Brasil! Eu sou o professor Nélio Sprea e quando eu era pequeno, lá na minha escola, existia um sapinho que os olhinhos faziam assim. Tchá, pum, tchá, pum, tchá, pum. Eu tô aqui com vocês para mais um vídeo de atividade voltado aos pequeninos da educação infantil. Vamos junto? Neste vídeo eu vou abordar com vocês uma cantiga excelente de fazer com os pequenininhos, os bebês mesmo. Claro, é uma atividade que também pode ser levada aos maiores, com algumas adaptações, mas é por excelência aquela típica atividade de marcação em que a gente trabalha identidade e trabalha também percepção do corpo, onde a criança começa a sentir onde é que está o braço, onde é que está a mão, como é que é o nome do joelho, como é que é o nome do pé, ou seja, uma atividade para fazer com os pequeninos, tá? Vamos começar cantando, que eu quero que vocês memorizem comigo como é que é essa cantiga tão importante para a gente fazer na educação infantil. Olha só. Existia um sapinho que os olhinhos faziam assim. Tchá, pum, tchá, pum, tchá. Existia um sapinho que o narizinho fazia assim. Tchá, pum, tchá, pum, tchá, pum. Existia um sapinho que a boquinha fazia assim. Pum, pum, pum. Existia um sapinho que a cabecinha fazia assim. Tchá, pum, tchá, pum, tchá, pum. E existia um sapinho que os ombrinhos faziam assim. Tchá, pum, tchá, pum, tchá, pum. Existia um sapinho que o bumbumzinho fazia assim. Tchá, pum, tchá, pum, tchá. É ou não é uma brincadeira excelente para que a criança perceba as partes do seu corpo e para que a gente ajude a marcar essas partes do corpo? Imagine você que um bebê não tem noção direito do que é o seu pé, para que serve o seu pé, onde é o seu pé, qual é o nome do seu pé. Sim, quando o bebê nasce, aos poucos ele vai tomando conta de uma percepção que depende, para que aconteça, depende de um auxílio do outro. Quanto mais a gente avança nesse auxílio, mais posse eles tomam dessas sensações que aos poucos vão sendo nomeadas. Porque, claro, as crianças, os bebês, percebem, sentem. No entanto, a sensação sobre algo que é destacado é uma sensação diferente, porque ela vem acompanhada de um significado. Então, um pé que eu sinto a dor, que eu sinto a pressão no berço, um pé que eu sinto a massagem, quando ele é evidenciado pela educadora, ou pelo pai, pela mãe, e é chamado pelo nome, e a gente conversa com o pezinho, pronto. Lancei luz sobre o pezinho. A criança começa a perceber o pezinho de um outro jeito. Então essas atividades, né, essa atividade é um exemplo de tantas outras atividades que têm essa finalidade de marcação e nomeação que ajudam a criança a construir a percepção de si, e isso influi na construção de sua identidade. Também influi na noção de que ele é um todo à parte, separado da mãe, separado da educadora, que não precisa ficar o tempo todo grudado no corpo do outro, porque tem o seu corpo, porque domina seu corpo, porque controla seu movimento, porque explora as possibilidades do seu movimento. É nesse sentido que essas cantigas vão se tornando objetivos do nosso plano pedagógico, porque elas vão atuar com essa finalidade de desenvolvimento de noções básicas que influem diretamente no processo de socialização das crianças. Para se tornar sociável, ou seja, apto ao convívio com os semelhantes, eu preciso primeiramente tomar conhecimento de mim mesmo. Senão eu não tenho condições de me relacionar. Eu preciso saber dosar minha força,
eu preciso saber o meu tamanho, o meu alcance, a minha velocidade, né? Então, tá aí um pouco mais detalhado aquilo que a gente vê na Base Nacional Comum Curricular, né, com profundidade, né? É interessante quando a gente consegue tirar dos conceitos que estão na base essa aplicabilidade prática para as coisas mais simples, porque esse é o grande desafio, ir para a simplicidade das atividades infantis e identificar ali objetivos e tarefas que são muito, muito ricas e profundas, né? Soam como simples, porque as atividades são para pequeninos, para bebês, mas tem uma profundidade, e mais do que uma profundidade, uma importância na vida e no desenvolvimento de cada criança. Então essa é uma atividade que faz isso. Por que que faz isso? Porque quando você está com o bebê, você está levando ele para o trocador, você vai higienizar o bebê. Olha que coisa bacana, antes de trocar a fralda do bebê, você começar a cantar olhando para ele assim: existia um sapinho que os olhinhos faziam assim, tchá, pum, tchá, pum. No início ele te observa, ele vê os olhos mexendo. Na sequência você repete e passa o dedinho no olho, e o olho dele fecha e abre, e ele sente a marcação das suas mãos no olho. Daqui a pouco ele está experimentando fazer junto com você. Pronto! Quando isso acontece, minha amiga, meu amigo, é um salto na vida do bebê. Ele começa a emular, ele imita você, mas não é uma imitação, uma cópia boba, não. Ele utiliza o que você está propondo como base para dar um salto no seu desenvolvimento. Quando uma criança imita um adulto, ela não está fazendo uma cópia, um xerox do que o adulto está fazendo, ela está se apropriando daquele parâmetro que está ali para usar aquilo como trampolim das suas descobertas. Então, uma cantiga como essa cai como uma luva no dia a dia da escola, porque ela atua desse jeito, a criança começa a imitar a gente, né? E aí o ritmo é importante, porque ele começa a perceber o momento certo de mexer a boquinha, né? Que a boquinha fazia assim, mua, pum, mua, pum, mua, pum. Tem um momento em que a boca abre, eu tenho que esperar esse momento, ou seja, tem uma proposta, tem uma sequência, para que eu entre na atividade que a professora está propondo. E, aliás, professoras, isso é uma atividade que eu dei como exemplo, o momento de higienização, mas ela pode ser levada para a turma toda, com todos fazendo junto. Então, na medida em que a criança se vê conseguindo fazer aquilo junto com seus colegas, ela vai encontrando dentro do grupo um lugar para ela, um pertencimento. Puxa, eu também consigo. Que o joelhinho fazia assim, tchá, pum, e o joelho dobra, o joelho abre e fecha, né? Quando ela vê que ela está fazendo e o outro está fazendo e ela está fazendo junto, pronto, ela se sente integrada. E esses pequenos passos, essas pequenas conquistas em atividades simples como essas, são a base de todas as outras conquistas que virão. Por isso elas têm que acontecer na educação infantil. A gente tem que promover isso, a gente tem que investir nisso, nessa simplicidade, que esse patrimônio da cultura popular, das culturas infantis, nos oferece. Isso tudo é domínio público, isso tudo tem que ser espalhado pelas escolas, as famílias têm que conhecer e replicar em casa, porque isso ajuda, de fato, no desenvolvimento. Muito bem, vamos cantar mais uma para terminar então? Vai lá? Para todo mundo decorar, hein? Não esquece mais. Existia um sapinho que os olhinhos faziam assim. Tchá, pum, tchá, pum, tchá, pum. Tchau! Obrigado, gente! Valeu! Avisa a galera que eu tô com esses vídeos aqui no canal. Clica aí no sininho para receber notificações e se inscreve, viu? É importante para que esse canal possa crescer e para que a gente possa esparramar pelo Brasil inteiro essas maravilhas que a cultura infantil nos oferece. Grande beijo do professor Nélio. Até o próximo vídeo. Tchau!